Glória a Deus. Deus é bom. Ele é bom. Estou muito feliz e com muita honra de estar aqui ministrando a palavra de Deus nesses 11 anos, né? Que estamos juntos, fazendo o ID do Pai, juntos, num só corpo, marchando, triunfando. Eu falo que é lindo o que eu vou falar, em rumo à eternidade. Você sabia que você foi criado para a eternidade? Poucos sabiam. Pois é, você foi criada para ser eterno. E a vontade do Pai é que você esteja com Ele lá, na eternidade. Amém, queridos? Estou muito feliz. Semana passada estivemos na Santa Ceia do Senhor, escutando uma palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe, né? Sobre encontro no caminho, né? De Emaús. Foi algo que bateu muito forte no meu coração. E eu estive essa semana me consagrando. Estamos no ano da... E aí, como é que está a sua consagração? E aí, você tem se consagrado, gente? Consagração estreita relacionamento. Não tem como você conhecer o Pai se você não começar a ter atitudes de filho. Não entenderam? Vou falar de novo. Não há como conhecer o Pai se você não tiver atitudes de filho. Se você não desejar conhecê-lo, se você não desejar andar como Ele, ser influenciado como Ele é. E assim o Senhor deseja que cada um de nós trilhamos o nosso caminho, correndo a carreira que Ele destinou a cada um de nós. Amém, queridos? E, pior que vai ficar um tira-põe em óculos, vocês me perdoem, que esse óculos é só o de perto. E eu estive orando essa semana, perguntando para Deus, eu pensei em trazer algo para a igreja sobre celebração. Pensei em trazer algo sobre consagração, porque todos perceberam que quando eu trago algo, eu estou sempre linkada ao tema, ao propósito do ano de consagração. Mas eu tenho percebido que o Espírito Santo tem nos trilhado a... Tem alguma coisa aqui no chão. Espera só um minutinho. O Espírito Santo tem nos direcionado, tem nos trilhado a entender a importância do partir do pão, a importância da mesa, da comunhão. Só participa, só tem relacionamento com o Pai quem está na mesa com Ele. Quem partilha pão com o Pai. A gente viu que no caminho de Emaús, o encontro ele aconteceu verdadeiramente no partir do pão. Quando os dois homens partiram o pão, eles comeram, e lá eles observaram, nossa, estávamos com Jesus. E o Senhor está trazendo nesses 11 anos, para cada um de nós, e como também comunidade, como igreja, o entendimento do estar na mesa. O estar na mesa é realmente estar em unidade com o Senhor. É entender a importância do pão. É entender a importância de partilhar o pão. E maior de tudo, a importância de, literalmente, a importância de sentar à mesa com o Pai. Muitos de nós, né? Entendemos que não somos mais pecadores, que somos filhos, somos amados do Pai, mas nós vivemos numa vida rasa, desculpe a expressão, medíocre, ignorante, uma vida de ignorância na presença de Deus. A gente sabe que Deus pode tudo e a gente não usufrui 0,01% do que Ele é, do que Ele tem e do que Ele pode. E a gente vive patinando, observando todo mundo vencer e a gente não. Eu sempre quero mudar. Espírito Santo, eu sempre quero mudar. Mas amém, a palavra é sua, não é minha.
E a gente vive patinando nisso. A gente ama a Deus, a gente sabe celebrar, a gente levanta o braço, a gente corre, pula, sapateia, pega fogo. Mas a gente não consegue enxergar ou experimentar da graça de Deus nas nossas vidas. E graça é algo tremendo. Foi pela graça que nós somos salvos. Graça é um presente, um favor não merecido. Isso é graça. Mas graça vai muito além disso. Porque eu conheci a graça, assim, o Senhor pela graça me salvou. Eu não merecia, mas Ele viu em mim algo que eu não vi. Ele me escolheu muito antes de escolher e pela graça sou salva. Mas graça é muito mais do que isso. Deus não nos deu só salvação. Deus nos deu um direito de, enquanto vivemos nessa terra, vivemos na plenitude da presença dEle em nós e sobre nós. A vivermos uma vida debaixo do poder de Deus, porque a sua graça, mediante a fé, pode nos dar. E isso não vem por obras. Vocês me entendem? Não é por caridade que as pessoas fazem. As pessoas têm a graça de Deus. Porque caridade qualquer um pode fazer. Nos grandes locais eu conheço histórias, e não são histórias, são reais, que grandes chefes de facções, eles são muito caridosos. Eu sei porque conheci. E eles fazem caridade. E eu não vou falar contra, porque tem o governo que deveria fazer, não faz. Mas a caridade que eles têm não vai levá-los ao céu. Então, se alguém te falar que as boas obras, não levam. Mas não quer dizer também que eu não vou fazer boas obras. E hoje eu quero trazer um tema que diz: ainda há um lugar na mesa. Ei, há um lugar para você. Ele está te esperando. Hoje é dia de você entender que Ele está te esperando, que há um lugar reservado na mesa para mim e para você. E é algo tremendo. E eu falei: Senhor, o Senhor foi nutrindo no meu coração uma passagem da Bíblia. E eu me vi muito nessa passagem. Deus me trouxe a passagem de Mefibosete. Para quem não sabe, neto do rei Saul, filho de Jonathan, que era filho de Saul. E ele era um príncipe. Assim como eu e você, quando aceitamos a Jesus, recebemos, eu falo, aquilo que é celestial nos desce. E ele era um príncipe, ele possuía a autoridade. Ele possuía a autoridade que, na época, o seu avô, ele tinha. Mas houve uma história que eu vou depois resumir para vocês. Infelizmente, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Acredito, historiadores falam que Mefibosete, ao nascer, perdeu a mãe. Porque se você observar na palavra, quem o acompanha não é a mãe, é a ama, é a babá. E Jonathan não era um pai presente. Por quê? Qual que era o perfil de Jonathan? Era um guerreiro. Ele estava sempre em peleja. Então, acredito que não foi uma infância fácil para Mefibosete crescer do lado de uma criada, de uma ama, e não ter nem a mãe, nem o pai, e tampouco o avô, que também era um guerreiro. Ele cresceu de uma família construída, mas órfão. E quantos de nós estamos tão acompanhados, mas com os nossos corações tão solitários?
nessa noite. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, nos aponta. É mais fácil apontar um tombo do que um pódio. É mais fácil enaltecer uma doença do que um sucesso de um diagnóstico. É mais fácil apontar o teu fracasso do que te dar força para o seu sucesso. Infelizmente, a sociedade se alimenta de desgraça. Grandes saltos nessa década a medicina tem dado. Alguém tem escutado? Levanta a mão quem escutou. Seja sincero. Vocês observam que poucas pessoas. Mas se você observar, todo mundo sabe que das guerras que houve, acabamos de sair de uma com a Palestina e estamos entrando em uma com o Irã. Já está vindo rumores de pandemias. Queridos, eu olho o Facebook, o Instagram, eu fico péssima. É que eu preciso desse meio de comunicação, porque a minha vontade é de excluir. Vivemos numa sociedade que nos afunda, ao invés de nos levantar. E assim como Mefibosete estava ruim, a vida dele piorou. E eu acho que você pode até estar passando por isso. Assim, pastora, eu estava ruim, mas parece que agora, de uns tempos para cá, piorou. Não quer dizer que começando ruim que vai terminar ruim. Quando o rei Saul e Jonathan, na mesma batalha, foram mortos, a criada, a ama de Mefibosete, na correria, porque, pela tradição, toda a família, desde o mais ancião até o mais tenro bebê, teria que ser morto pelo exército qual venceu, dos reis, né, a família real. E aquela ama pegou, acredito eu, que na pressa, o pequeno Mefibosete de 5 anos e deixou-o cair. E com essa queda, ele, infelizmente, ele ficou defeituoso, ele ficou paralítico dos pés. Eu não sei se ele conseguia se arrastar, se nem se arrastar ele conseguia, mas de uma criança órfã, mas sã, ficou uma criança órfã e aleijada. E a sua ama não podia mais estar com ele aonde eles viviam no palácio. Ela pegou o Mefibosete e levou para Londebar, para um local onde só existiam os excluídos, aonde a mais baixa situação social da sociedade estava lá, em Londebar, que significa lugar de escassez, solidão, lugar onde se semeia e nada se colhe. E hoje o Senhor quer falar comigo e com você. O Senhor quer mexer aí em Londebar. O que tem sido o seu Londebar? A sua solidão? O que tem sido o seu Londebar? A sua situação financeira que não muda? O que tem sido o seu Londebar? A sua família distante de você? O que tem trazido ao teu coração, por muitas vezes, desespero? Hoje o Senhor não quer mexer no seu caráter. Hoje o Senhor está te chamando. Porque Ele quer que você venha sentar na mesa com Ele. Essa história de Mefibosete você vai encontrar em 2 Samuel 9, no comecinho, do 1 a 13. Essa história de Mefibosete. Eu não vou entrar aqui, ler essa história, que eu vou me enfatizar em alguns versículos que o Senhor trouxe no meu coração.
E eu quero te dizer algo, há esperança para você. Há esperança na tua vida. Deus, Ele tem sim te assistido. E não dorme, se dormir eu vou tacar a caixinha de óculos. Não é porque o Senhor me mudou a direção que eu não continuo na Paula. Até no meu aniversário eu vou jogar caixinha quem estiver dormindo. Quer dormir, dorme em casa. Me desfoca e olhar para alguém está assim, ó. E o Senhor está nos convidando hoje para voltar à mesa. É na mesa que há comunhão. É na mesa que há o partir do pão. É na mesa que há a graça. Na mesa que há a promessa. Na mesa que há direção e propósito. Amém? Estão comigo? O Senhor está nos convidando a literalmente deixar aquilo que o passado te fez. E foi isso que eu fiz uma retrospectiva da minha vida. Geralmente a gente faz isso na semana do aniversário. E eu me transportei para 20 anos atrás. Há muito mais, o William vai fazer 34, né, filho? Eu fui há muito mais de 34 anos atrás. E quantas vezes eu falei, Senhor, não me escuta. Eu oro tanto. Eu acordo de madrugada. Tudo bem, Senhor, eu oro, não acordo de madrugada. Mas eu não vejo nada de acontecer na minha vida. Parece que eu dou um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 4 para trás. Eu vejo acontecer na vida de todo mundo e na minha nada está acontecendo. Até eu, de vez em quando, eu e Luciana, a gente conversa muito sobre isso. Sobre o que a gente viveu no nosso passado. E como eu louvo a Deus, porque mesmo chorando, eu acreditava nas sementes que eu lançava na terra. Eu não entendia o porquê do tempo, porque não se brotava no meu tempo. Mas eu cria que um dia ia germinar e um dia eu ia colher. Mas muitas vezes eu estive chorando num quarto escuro em Lodibar. Achando que ninguém me via, achando que ninguém se importava, e muito menos Deus. O Senhor, Ele quer trazer hoje refrigério ao meu e ao seu coração. Há lugar na mesa para você. Você não veio aqui em vão. Não foi você que veio, mas o Espírito Santo te sacudiu na tua casa. Você teve todo motivo para ficar, mas você está aqui porque Ele quis que você escutasse. A tua história não terminou. Essa tua etapa está terminando. Porque a luz da aurora está chegando. A luz da aurora está chegando. Mais e mais. E uma nova etapa vindoura, você vai começar a experimentar. Estão comigo? Deus, Ele chama. O chamamento de Deus, Ele é poderoso. Ele não chama aquele que está bem. Ele chama aquele que não está bem. Ele chama aquele que precisa. Ele chama aquele que está quebrado. Deus é especialista em restaurar identidades. Em direcionar propósito. E conceder graça onde havia vergonha. E Ele quer fazer isso comigo e com você hoje. Vamos lá em... Eu não falei que não ia ler, mas vamos lá em 2 Samuel. Estão comigo? 2 Samuel 9:1.
Deus hoje, Ele quer transformar órfãos em filhos. O Senhor quer transformar órfãos em filhos. Diz assim, certa ocasião, então aqui nessa fase, Jonathan e Saul já tinham morrido. Muita coisa já tinha acontecido. Davi já reinava, ok? Estão comigo? E Mefibosete está lá com a ama dele lá em Londebar, já é adulto, está lá. Em certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonathan? Hoje o Senhor está assim. Há alguém? Tem alguém aí que quer sentar na minha mesa? Há alguém que está em Londebar, que está precisando sentar comigo? Porque o Senhor, Ele quer emanar bondade. Sabe por quê? Aqui Davi, no livro de Samuel, teve uma passagem que ele fez uma aliança com Jonathan, com o filho de Saul. Por quê? Porque Jonathan, filho de Saul, sabia que Davi era o próximo rei, era eleito. E ele, como filho do rei, ele deveria contar para o pai, olha, eu sei quem é Davi. Mas durante a trajetória, Saul poupou Davi. Porque Jonathan amava Davi. E houve uma amizade verdadeira. E dessa amizade, eles firmaram uma aliança. Uma aliança de, olha, no geral, aconteça o que aconteceu, eu vou cuidar dos seus. E Davi se lembrou dessa aliança. Eu quero te dizer algo, Deus não se esqueceu da aliança que fez com você. Você pode ter se esquecido da aliança que Ele fez com você. Mas hoje o Senhor está te lembrando que há uma aliança entre Ele e você. E que Ele sente sua falta. Cadê você? Cadê você? Estão comigo? Deus realmente quer pegar órfãos nesta noite e quer habilitar em filhos. A tua condição não é o que você é. A tua condição que você está hoje não é o que Deus trilhou para você. Deus quer continuar te transformando. Mas é necessário que você volte a sentar na mesa. Em Efésios 2:13, diz assim. Coloca aí Efésios 2:13. Lembram que Mefibosete estava lá em Londebar? Ele estava perto de Davi? Gente, ele estava perto de Davi? Estava longe. Efésios diz assim. Agora, porém, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês estavam longe, hoje o Senhor está te chamando para estar perto. Ah, pastora, mas acho que essa palavra, queridos, se tiver uma pessoa precisando dessa palavra, você vai escutar, porque o Senhor está chamando alguém nesta noite. Olha o amor do Pai. E o lindo que Deus, Ele não esquece das suas alianças. Davi não esqueceu. E Deus não esqueceu daquilo que Ele disse para você. Deus não esqueceu das promessas que Ele trouxe sobre você. A palavra diz que não volta uma palavra vazia. O Senhor não é mentiroso e nem enganador. E Ele hoje está nos chamando
a nos aproximar. Em Samuel, Davi perguntava: há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade? Eu use de misericórdia? Essa palavra bondade, que vem do hesed, do hebraico hesed, significa bondade, lealdade, misericórdia. Há alguém, tudo ligado a uma aliança. Davi não estava procurando alguém merecedor. Ele estava procurando alguém a qual ele estava aliançado. Deus não quer saber o que você fez ontem. Ele não quer saber o que você fez hoje antes de chegar ao culto. Ele só está te lembrando que Ele tem uma aliança com você. E Ele está te chamando hoje. Para que essa aliança, para que esse propósito seja firmado novamente. Estão comigo? Então, ponto 1, Deus não esquece da sua aliança. Ponto 2, Deus sabe exatamente onde você está. Quem acha que se esconde de Deus? Hoje Deus está te chamando, Ele te trouxe aqui, porque Ele sabe onde você está. Ele te trouxe aqui porque Ele quer falar com você, que Ele deseja estar aliançado com você. Ele deseja derramar a graça dEle sobre você. Ele quer te tirar dessa situação de opróbrio, essa situação de escassez, essa situação de solidão, essa situação de, desculpa a expressão, de mesmice. Ele quer te tirar dessa situação de patinar, que nem um carro quando patina, quando entra num buraco, numa lama. O Senhor está querendo te tirar dessa situação hoje. Está na hora de você correr a carreira. Por enquanto você está andando a carreira. E Ele não quer que você ande, Ele quer que você corra. E Ele sabe, porque quando Davi pergunta, ele pergunta onde também ele estava. Ele queria saber onde estava. E Ele mandou que buscasse. Em Lucas 19:10. Estão comigo? Diz assim: pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Estão comigo? Mas nesse processo de ser resgatado, nesse processo de vir até a mesa, vão aparecer obstáculos. O primeiro deles é simplesmente isso que você está vivendo. Essa situação que você está vivendo. Por muitas vezes a vergonha, a culpa, o medo, a dúvida, não deixa você vir até a mesa. Você se acha indigno, você não se acha habilitado, não se acha capacitado. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Só senta na mesa. Porque quem faz a obra é o Pai. Quem molda o vaso é o oleiro. Quem cuida da videira é o agricultor. Não é você. Cabe a você sentar. Obediência, eu falo que a obediência ela é tremenda. Quando você se habilita a obedecer, até maldição se quebra. Estão comigo? E aí mandaram trazer Mefibosete. Em 2 Samuel, no mesmo capítulo, explica que ele até se prostra perante o rei Davi, ele reconhece a autoridade do rei Davi, e ele se prostra e ele se autoclama como um cão morto. Eu não sei o que você tem atribuído a você mesmo. Mas eu quero te dizer algo. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que a Bíblia diz que você pode.
Há poder na palavra. Eu sempre falei isso, que Deus criou o mundo falando. Ele falava e das palavras saía poder. A palavra diz que da boca tem poder de vida e morte. Então, cuidado com que você se autoconclama, ou cuidado com que você autoconclama aqueles ao teu redor, seus filhos, maridos, inclusive situações. Ai, essa minha vida não presta, eu não presto para nada. Essa vida, desculpa a expressão, essa vida miserável. Querido, se você fala essa palavra, para agora. Para de chamar Lodibar para a tua vida. A vergonha tinha se tornado a identidade de Mefibosete. E hoje Deus quer restaurar a minha e a sua identidade. Aonde a culpa, Deus vai colocar honra. Onde está a vergonha, Deus vai colocar honra. Onde existe a amargura, Deus vai colocar honra. Onde existe a solidão, Deus vai colocar honra. Onde existe a depressão, Deus vai colocar honra. Mas é necessário que você aceite o convite de sentar à mesa do rei. Em Isaías 61:7. Isaías 61:7. Diz assim na parte A. Eu vou ler tudo. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará na sua herança, pois herdará porção dupla na sua terra e terá aquela alegria que a Pamela falou, é essa alegria que você terá. Uma alegria de estar pleno ou plena, independente da situação. Estar equilibrado ou equilibrada, independente da circunstância. A gente acha que a alegria é você ir no stand-up e rir até chorar. Não, querido. A alegria é, literalmente, eu falo que é a graça de Deus transbordando dentro de nós. E o Senhor está te convidando hoje a deixar de lado toda a culpa, ressentimento, dúvida, amargura, toda a dor. Ninguém é perfeito. Você sabia que nem eu sou perfeita? Apóstolo não é perfeito. Perfeito só Jesus. Todo mundo erra e eu errei também. E erro todos os dias. Pecador é aquele que fala que não peca. Ele já é pecador porque fala isso. Mas, querido, o Senhor está nos chamando, está renovando. Renovando não, porque a aliança dele é perpétua. Mas Ele está te chamando a viver debaixo da aliança que Ele tem com você. O Senhor quer transformar toda essa situação, tudo isso que você tem sentido. Deus quer transformar em honra. E é isso que o Senhor está querendo nos notificar nesses 11 anos. Nós mudaremos estações. Mas você precisa estar pronto para viver a nova estação. Se você estiver em Lodibar, você não vai viver essa nova estação. Enquanto você se ancorar na sua orfandade, enquanto você ancorar no seu, mas minha vida não muda, enquanto você ancorar jogando toda a situação que você vive nos outros, você não será honrado. Você não viverá a honra de Deus. Porque você não vai estar usufruindo da graça. Quando você tem essas atitudes de Lodibar, você não assume para si a graça de Deus que custou o sangue de Cristo Jesus. Quando você diz que não é próspero, você está literalmente
eu falo, desculpa o termo, mas queimando a cruz. Você está negando a morte de Cristo. Quando você fala que nada na tua vida acontece de bom, você aceitou Jesus, mas nada acontece de bom, você está rasgando a obra da cruz. Você parou um dia para pensar que você nega a graça de Deus toda vez que você fala que nada na tua vida muda? Que Deus não te escuta? Você um dia parou para pensar nisso? Acredito que não. Faz isso aqui para mim. Você já deu graça por isso hoje? Sai dessa zona de vitimismo. Sai dessa zona de orfandade. Isso não te pertence. O sangue de Cristo Jesus, Ele derramou por mim e por você, para que não só a salvação te alcançasse, mas que a graça de Deus te transbordasse. E é uma graça que foi conquistada com alto preço. Foi um alto preço. E aí? Você vem para a mesa ou não? A graça, ela não ignora o nosso passado, mas ela transforma o nosso futuro. Deus não nos trata conforme nossa culpa. Ele nos trata conforme a sua misericórdia, a sua bondade. Ele não fica planilhando no Excel o quão ruim você é, ou o quão seus pecados grandes ou pequenos são, fica equalizando num gráfico de barras. Ele só olha e vê um filho, e vê uma filha, em Lodebar, precisando voltar e sentar na mesa com ele. Quatro, Deus restaura o que parecia perdido. Eu não sei se eu falei o 3, mas o 3 é a graça vence a vergonha. 4, Deus restaura o que havia perdido. Se vocês continuarem a leitura, vocês vão observar que o rei Davi, ele restaurou todos os bens de Saul, as terras de Saul foram dadas a Mefibosete. Existia até um administrador, né, que administrava os bens do rei Saul. Mas o rei Davi pediu para que a herança de Saul fosse dada a Mefibosete. E hoje, dia 12 de julho, o Senhor quer restaurar aquilo que foi perdido. Esse é o ponto-chave dessa palavra de hoje. O Senhor quer restaurar aquilo que foi perdido. Quando Deus restaura, Ele não entrega apenas o suficiente. Ele restitui tudo, dignidade, propósito, esperança, tudo. Mas é necessário que você pare de ser autossuficiente. Você só vai experimentar a suficiência de Deus quando você parar de ser autossuficiente. Não, eu vou fazendo do meu jeito. Não, eu vou ficar um pouco em Lodebar. Não, porque eu acho que eu não preciso fazer isso que a pastora falou. Querido, ou você é dependente do seu pai, ou você vai viver nessa sua autossuficiência, nunca experimentando a suficiência de Deus. O pai quer os filhos próximos. O pai quer os filhos necessitando dos seus conselhos, das suas orientações. O que é a Bíblia para você? Cri, 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 cri. A Bíblia é a própria, eu falo, a boca de Deus.
te orientando. Provérbios é um livro maravilhoso de orientações para todas as áreas. A Bíblia, eu falo que é literalmente o Senhor se expressando, falando conosco sobre cada situação e etapa que precisamos. Nos trazendo direção. E muitas vezes a gente prefere pegar um tutorial no YouTube, ou conversar com um amigo. Nada contra, queridos. Eu acho que nós temos que ter amizades. Mas existem questões que só Deus pode te orientar. Quem aqui é filho de Deus? Busque orientação com teu pai. Às vezes trombamos no meio do caminho, porque, infelizmente, não escutamos o nosso pai. Inclusive, uma coisa muito engraçada. Eu, quando eu era adolescente, nossa, como eu achava meu pai e minha mãe chatos. Hoje os dois são falecidos. Mas como eu achava meus pais chatos, eles não entendiam de nada, eles eram, na época a gente usava esse termo, quadrado, eles não sabiam, eles não eram atualizados. Eu sou de uma geração que passou do analógico para o digital, então, quando eu comecei a usar o computador, que era desse tamanho, eu me achava a pessoa muito mais importante que meus pais. Resumindo a história, casei, e descasei, e casei, e descasei, e casei. E hoje eu vejo que cada conselho que o meu pai, cada orientação que minha mãe deu, eles estavam com a razão. Em muitas coisas da minha vida eu falo, por que que eu não escutei mais? Por que que eu não dei mais ouvido? Por que que eu não criei? Mesmo não sabendo se era o correto ou não, por que que eu não criei e experimentei? Porque, afinal, eles tinham muito mais tempo de vida do que eu. Eu poderia ter economizado tanta dor de cabeça. O Senhor quer que você economize dor de cabeça, querido. Pare de trombar a tua vida com a parede. Pare de ficar, vem no culto, chora, se arrepende, segunda-feira vai ser tudo novo. Na segunda-feira você não tem propósito, não tem disciplina de ter uma vida com Deus na mesa. Aí você vive novamente a mesma semana. Aí no próximo domingo, não, agora eu vou mudar. Eu sei porque eu sou assim, viu, gente? Em relação a fazer exercício, a cuidar da minha saúde. Eu falo, não, agora eu vou mudar. Agora eu não vou tomar Coca-Cola. Quando eu vejo, eu estou com um copo cheio com gelo e limão. Não sou perfeita. Mas eu entendo que eu tenho que ter disciplina e propósito. E muitos de nós patinamos no caminho porque a gente não tem disciplina e propósito. E Deus está nos chamando à mesa porque Ele quer nos orientar. Ele quer que você tenha um relacionamento estreitado com Ele. Quando a gente tem um relacionamento estreitado com Deus, apenas o olhar do Pai, você já sabe. Quem é que entendia o olhar do pai e da mãe? Jura que eu tinha olhar? Eu achava que só meus pais tinham. Ele está te chamando para que você tenha um relacionamento genuíno, que por muitas vezes o tempo pode até demorar, mas vai germinar. Você vai colher com alegria aquilo que Ele determinou para você. Há um lugar preparado na mesa do rei. Então, Davi mandou chamar Mefibosete. Ele foi lá, ele foi no palácio. O Senhor restituiu toda a sorte de Mefibosete, a herança, aquilo que era do avô, que era do pai. O Senhor restaurou a sorte, assim como diz em Salmo 126, o Senhor restaurou a sorte de Mefibosete. E ainda deu algo a mais. Davi falou, olha, enquanto você estiver vivo, você come na minha mesa. Você não come com os meus criados. Você não come com os meus serviçais. Você não come com o meu exército. Você come da minha mesa, porque você é minha família. Deus não olhou com quantas pernas, aleijado ou não,
Mefibosete era. Davi não se importou, até porque, sentado à mesa, quem coloca os pés na mesa? Mefibosete sentado à mesa, ele era tão igual a qualquer um. A qualquer um dos filhos de Davi. Igual a Davi. E isso acontece quando sentamos à mesa. Toda dor, ela é lançada fora. Toda culpa é lançada fora. Toda vergonha é lançada fora. Toda tristeza é lançada fora. Porque naquele momento que você senta na mesa, você deixa de ser órfão e passa a voltar a ser filho. Na presença do Pai, a nossa identidade é restaurada. Não somos recebidos por mérito. Não. Mas pela graça. Está na hora de entendermos o que é graça e darmos valor que ela merece. Porque hoje a gente vê um evangelho banalizado. Um evangelho que virou até uma cultura. E aquilo que é sagrado deixou de ser sagrado, até foi esquecido. As igrejas têm se esquecido do preço que foi pago na cruz. Do preço do sangue de Jesus. Tem se esquecido do valor de Cristo Jesus. Tem se esquecido da graça de Deus conquistada por intermédio de Jesus Cristo. E nós achamos que um dia podemos ser cristãos e o outro tanto faz. Um dia podemos ser crente e o outro tanto faz. Que um dia podemos sentar à mesa e o outro dia, lunch de bar. Eu sabia que o Espírito Santo ia levar para um... Não era isso que eu tinha. Mas não adianta, a minha identidade é essa. É caráter. Temos que aceitar a Jesus todos os dias. A nossa alma todo dia tem que ser salva. Ah, mas aceitei a Jesus. Seu espírito foi regenerado, a sua alma não. Mas eu não entendi, então vem fazer firmados e imergidos, você vai entender. Ah, não entendo. Faz firmados e imergidos, vocês vão entender. A tua alma todo dia tem que aceitar Jesus, porque tua alma te sucumbe. Ela vai querer não vir para a igreja, ela vai querer não estar lá, ela não vai querer estar na mesa. Sabe por quê? A alma quer a mesa dela. A alma quer a mesa que é mais confortável. A alma quer a mesa que não vai confrontar. A alma quer a mesa que vai gerar prazer e não renúncia. E para ser filho, é renúncia. Desculpa te informar. Ser filho de Deus é renúncia. Muita gente acha que estar em Jesus é só receber bênçãos de Deus. É receber bênçãos de Deus, mas não é só receber bênçãos de Deus. É renúncia. Eu só comecei... Aprenda uma coisa, eu só comecei a viver o extraordinário de Deus quando eu decidi a viver renúncia. Ah, pastora, você deixou de ser você? Sim, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu só sou uma filha com uma formiguinha operária. E eu faço a vontade dele. E quando eu faço a dele, ele conhece meu coração, porque eu sento à mesa. Ele conhece os desejos do meu coração. Ele, como um pai amoroso, ele sempre me agrada. Eu só comecei a experimentar o que naturalmente Deus traz quando o meu espírito e minha alma começou a renunciar para viver ele. Mefibosete só deixou de ser órfão quando ele aceitou a renunciar quem ele era para viver como filho, na mesa
do Rei. Na mesa a comunhão, na mesa a aceitação, na mesa a honra, na mesa a recompensa, na mesa a pertencimento. Deus quer fazer você se sentir pertencido. Você não está à beira do caminho. Se senta na mesa. Em João 1,12, para finalizar. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem. Não é pecador, tá? Muita gente fala, sou tão pecador. Querido, você é um filho que peca. O sangue de Cristo verteu na cruz, não foi para encher o céu de pecador, mas encher o céu de filho. Se você é um filho que ainda peca muito, cria vergonha na tua cara. Vai ter mesa com o pai. Tendo mesa com o pai, vai ter renúncia. Tendo renúncia, vai pecar menos. Não diga que não vai pecar nada. Mas vai pecar menos. A graça de Deus alcança quem parecia distante. Restaura o que foi quebrado. E muda histórias. Não procura pessoas perfeitas. Mefibosete era perfeito? Mas ele procura pessoas dispostas a aceitar o convite do rei. E aí? O convite do rei está aberto. Deus está te chamando. Você prefere ainda ficar no lugar de vergonha? De rejeição, de solidão, de angústia, de escassez? Ou você quer sentar na mesa que está preparada, com uma nova identidade, uma aliança e uma graça disponível, para que você comece a viver a partir de hoje a plenitude de Deus? Qual a área tua que ainda está em Lodibar? O que tem ferido a sua identidade de filho? Ainda há um lugar na mesa para você. É reflexão mesmo. Senhor, estou sentado na sua mesa? Ou sento eu na minha? Só sento na sua quando eu preciso? Ou o meu prazer é estar nos teus átrios? Sento na tua mesa quando me convém? Ou estou disposta ou disposto a viver aquilo que o Senhor tem? Viver o teu eu em mim. Do mesmo jeito não dá para ficar. O Senhor busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. E isso não é um versículo para a equipe de música. Você é um adorador. A tua vida é designada para o adorar. Porque adorar em espírito, Deus é espírito, e você tem que fazê-lo em espírito. Em verdade, porque a palavra é a verdade. A tua
adoração tem que estar contemplada na palavra. Ainda há lugar na mesa. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de saber se existe alguém que quer vir à mesa. Alguém que durante as situações da vida acabou indo para longe de bar, se perdeu no caminho. Deus está te chamando de novo. Ainda há lugar na mesa. Ele quer te transbordar com a graça dele. Você ainda não experimentou uma gota da graça. Viver debaixo da graça é viver na dependência, crendo que Ele já fez todas as coisas na tua vida. Que tudo já foi vencido, que tudo já foi conquistado para você e para mim. E viver debaixo dessa verdade é tão relaxante, você viver sabendo que Deus controla, administra, direciona toda a sua vida. Mas se Ele faz tudo isso, o que resta a mim? Adore-o em espírito e em verdade. E você vai ver como a sua vida vai correr mais leve. Você vai ver como até teu jeito com as pessoas vai mudar. Você vai começar a ser mais brando, mais branda. Você vai começar a ser uma pessoa que se coloca no lugar do próximo. Você vai começar a amar ao próximo de uma maneira tão esquisita que você vai achar que você ficou biruta. Mas isso é a graça de Deus encharcando a tua vida, encharcando o teu coração, te fazendo entender que você não é perfeito e que ninguém é, mas que o Jesus que morreu na cruz, aquele que te ama, ama o teu próximo também. E que toda a situação da tua vida pessoal está na mão dele. Suas finanças, seus relacionamentos, tua parentela, os teus mais escondidos sonhos estão debaixo do braço forte dele. Alguém querendo voltar à mesa? Ai, pastor, eu não vou. Todo mundo vai me ver, querido. Eu falo que a situação mais difícil, alguém há 2000 e poucos anos atrás colocou uma cruz tão pesada, caminhou a caminho do Gólgota, e ele fez porque sabia que você estaria aqui hoje. Ainda há um lugar na mesa. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de oração. Se colocasse aqui na frente. O pastor Luciano estará orando, eu estarei orando. Mas não deixe essa oportunidade passar. Não deixe, não. Amém, queridas. Ainda há lugar na mesa. Deixa a vergonha de Lodibar de lado, porque Deus honra aquele que participa da mesa. Deus honra aquele que participa da mesa.
você não estiver pronto, você vai ver muita gente correndo e vai ficar se questionando por que nada acontece comigo. A honra na mesa. Vamos estar orando. Peço que você no seu lugar abaixe sua fronte. Ai, pastor, eu queria... Pode vir, a gente vai estar orando.
igreja. Fique de pé porque há libertações hoje acontecendo. Eu quero que você celebre porque vidas estão sendo restauradas hoje. Depressão está indo embora hoje. Você não entendeu? Depressão está indo embora hoje. Depressão está indo embora hoje. Sentimento de morte está indo embora hoje. Deus está convidando filhos que perderam identidades através de uma atitude de fé, de enxergar que o seu lugar nunca foi substituído. Deus não substitui filhos. Não existe um filho de várias famílias. Eu não sou de várias famílias, eu sou da família Oliveira. E no reino de Deus, Deus não substitui filhos. O lugar sempre vai estar lá. A sua vitória sempre vai estar estabelecida. A cura sempre foi liberada. A alegria sempre existiu, meu irmão. Vida, ela sempre foi disponibilizada para nós. Deus não coloca enfermidade. Deus não te joga no deserto. Deus não te tira pessoas. Deus não afasta pessoas. Deus não fecha a porta de emprego. Pelo contrário, Deus transforma a gente para lidar com coisas que estão lá fora. Tem cenários na sua vida que elas não vão mudar de um dia para o outro, mas você pode mudar instantaneamente hoje. E a ação e a atitude de fé, de entregar a sua vida a Ele, de entender que receber da parte do Senhor não é um ato de se colocar à exposição à frente de uma igreja, mas é entender que o lugar mais seguro que existe é na presença dEle. Hoje a palavra chamou você para estar numa mesa e nunca mais sair dela. Vou falar de novo, só para quem acredita nisso. Deus está dizendo para você voltar para a mesa e nunca mais sair de lá. Mas preste atenção, não vou pregar o que a pastora pregou, mas eu quero que você entenda algo. Sabe por que a gente sai da mesa? Porque as distrações e as vontades carnais e emocionais nos faz sair da mesa. Passagem do filho pródigo, a parábola que Jesus conta. Um filho tinha tudo e decide sair. Por que ele saiu da mesa? Porque ele foi tentado por ele mesmo, pela vontade dele, pelo desejo dele, de se dizer que era autossuficiente, de poder resolver tudo lá fora. O crente, quando tem a autossuficiência de dizer, eu sei o que eu estou fazendo, meu irmão, pode ter certeza, bolotas de porco vão estar lá fora. Agora na mesa do Pai sempre vai ter coisa boa para comer.
Mas a parábola fala que o filho cai em si. E aí eu pego o gancho do que a palavra da pastora. Davi, ele tem uma percepção de honra. Está na hora de você andar do lado de pessoas que têm percepção de honra. Porque percepção de honra quer você para perto, no lugar onde você nunca deveria sair. Sim, a igreja se importa com a sua vida. Sim, Jesus se importa com você. Sim, Deus se importa com você. Sim, o Espírito se importa com você. Ele ainda fala sobre honra. Eu quero honrar os meus. Segura. O filho pródigo volta. E as escrituras dizem que Jesus fala que o pai vê o seu filho de longe. E quando o filho vem correndo e abraça o seu pai, o pai não pergunta nada para ele, não questiona ele, não faz podcast falando o que você fez, o que a gente faz isso com o filho, faz ou não faz? Faz. Mas aqui na presença de Deus, Jesus não quer saber o que você fez ontem, Jesus não quer saber o que você fez algumas horas, Jesus só quer o seu coração e você sentando na mesa de novo, porque Jesus sempre olha da seguinte forma: você nunca saiu da mesa. Ei, a percepção que Jesus tem agora, a ótica dele é: você nunca saiu da mesa. Ele nunca vai ver você distante, ele sempre vai ver você perto. E o pai fala do filho pródigo: vamos matar o melhor novilho, vamos preparar uma festa. Meu filho estava morto, mas vive. Morto, que ele fala, não era morto físico, era morto espiritual. Que a morte espiritual, meu irmão, faz você não vir para a igreja, faz você não sonhar os sonhos de Deus. Mas quando você reaviva o chamado, o propósito, e você entende que você é filho, como diz lá em João 1,12, você entende que você é filho de Deus, meu irmão, reaviva tudo dentro de você, é ou não é? É uma coisa que queima no teu espírito, é ou não é? É uma coisa que muda você, é ou não é? Pessoas vieram na frente, não vieram porque vieram, elas vieram porque queimou algo no espírito dela, é ou não é, meu irmão? Então eu quero dizer para você, você pode não ter vindo aqui na frente, mas no seu lugar agora, Deus vai reativar coisas na sua vida. Ele está dizendo no meu espírito: eu vou reconectar corações com o meu coração. Você tem um lugar na mesa. Você tem um lugar na mesa. Você nunca deixou de ter esse lugar, meu irmão. Você tem um lugar na mesa, independente do que você acredita. Se você é cristão, se você não é, se você é espírita ou não é, eu quero dizer para você, o evangelho, tanto do espírita ou como do católico, vai falar a mesma coisa: Jesus é o Filho de Deus. E o que Ele quer é só o seu coração. Ele não quer transformar você num religioso, Ele quer transformar você numa pessoa mais sorridente dessa terra. E então, meu irmão, essa semana você vai sorrir para tudo, porque fé é isso. Ah, tá o carro, mas eu estou em Deus. Ah, mas não veio conta para pagar, não tem dinheiro. Ah, mas eu estou em Deus, a providência já chegou, eu creio no meu espírito. E a pessoa vai perguntar: por que você está falando que tem, mas não tem? E aí, como você vai fazer? Você vai fazer porque na minha mesa, onde eu sento, o dono da mesa é o Senhor. Então Ele não vai me dar migalhas, Ele vai dar o melhor dessa terra. Amém? Você pode dar uma salva de palmas. Você pode celebrar com muita alegria essa vitória. Quantos filhos estão na mesa? Levante a mão bem alto. Diga: eu estou na mesa. Eu estou na mesa do Pai. Aleluia! Aleluia! Amém? Dá um sorriso pro teu irmão. Fala: isso porque foi só esta noite, no segundo domingo do aniversário desta igreja. Imagina até o final de julho o que nós vamos viver. Você não entendeu? Olha para ele como profeta e fala: você não imagina o que nós vamos viver. Julho será incrível. Fala para ele assim, ó: pode existir quermesse, pode existir festa na roça, mas a festa do céu está reservada para derramar algo incrível sobre as nossas vidas. Aleluia! Amém?
Recado bem rápido, põe na tela. Próximo domingo. Nossa pastora lá dos Estados Unidos, esposa do pastor Douglas, vai estar com a gente aqui, trazendo a palavra. E aí nós temos o Mike Alif, que é da igreja Burr, da igreja do Mateus Brito. Vai estar tocando com a banda dele aqui. Vai ser uma bênção, meu irmão. Então, você vai ter nós teremos, receberemos uma banda de fora para receber e a gente poder adorar. E vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E no próximo domingo nós teremos o encerramento com o nosso pastor Douglas trazendo uma palavra e também a ordenação pastoral. Alguns pastores aqui vão ser levantados, alguns irmãos serão levantados a pastor. Então vai ser uma coisa bem bonita. E aí eu quero convidar você no último culto de julho, no domingo. Eu faço um desafio, um evento social. Teu pastor vai estar de terno e gravata, acredita? Vocês conseguem me ver? De terno e gravata? O meu filho não vale. Alguém mais? Aleluia! Pois é, meu irmão, vou estar de terno e gravata e de Vans no pé. Não é nada. Mas eu convido vocês, todos que vão ser ordenados, já sabem das direções, a gente vai ter uma reunião e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Cadê a Sara? Vem cá, Sara. Recado da mídia. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje, quem não sabe, é aniversário da nossa pastora. Uhul! Vem. Você já sabe que tem, né? Ah, então tá bom. Eu queria ler um textinho que nós, das mulheres do ministério, entre elas, preparou para você nesse dia. Querida pastora Ana Paula, hoje celebramos a sua vida com o coração cheio de gratidão. Louvamos a Deus pelo privilégio de caminhar ao seu lado, de uma mulher que ama ao Senhor. Serve com excelência e inspira tantas vidas por meio da sua fé, coragem e dedicação. Em cada palavra que a senhora traz, oração e gestos de amor, encontramos direção, acolhimento e incentivo para permanecermos firmes no propósito que o Senhor tem para nós. Oramos para que o Senhor continue fortalecendo os seus passos, renovando as suas forças e derramando uma porção ainda maior. Que cada novo ciclo seja marcado por crescimento, alegria, saúde, paz e pelo cumprimento de todas as promessas que Deus tem para você. Força e dignidade são os seus vestidos, e ela sorri diante do futuro. Provérbios 31:25. Receba todo o nosso carinho, admiração e gratidão que o Espírito Santo continue conduzindo a sua vida e o seu ministério, e muitas gerações sejam alcançadas através do seu chamado. Feliz aniversário com amor e gratidão, todas as mulheres do ministério. E vamos cantar um parabéns. 1, 2, 3. Parabéns. Queridos, eu tenho uma dificuldade muito grande com parabéns. É algo que eu estou aprendendo. Eu peço que vocês tenham paciência comigo. Forte, e até me perdoe porque
Eu sou aquela mãe durona, mas é puro zelo, é amor, sabe? Eu queria ser tão diferente, mas eu aprendi através do Senhor que Ele me fez assim. E é a vontade dEle que eu seja assim. Mas eu me sinto tão honrada de ser a mãe espiritual de vocês. Hoje muitas pessoas me parabenizaram. Eu falei para praticamente todas que o presente são vocês, porque se não fossem vocês eu não estaria aqui. Se eu não tivesse um povo para cuidar, mulheres para orientar, eu estaria sozinha na beira do caminho. Mas eu louvo a Deus que aprove o Senhor que eu fosse uma pessoa que jogasse a semente. E hoje eu vejo tantas de vocês florescerem. Eu falo que vocês são o meu maior orgulho. Eu amo a vida de vocês. Meninos também amam a vida de vocês, mas isso é mais pro apesão. Mas meninas, eu amo tanto a vida de vocês. E contem comigo. Me perdoe a falta de tempo, a correria do dia a dia, mas contem comigo o que vocês precisarem. E eu amo vocês de todo o meu coração. Eu amo demais vocês. Deus abençoe. E me perdoe realmente eu não saber me expressar, ainda mais em aniversário. Eu sou bem travada. Me perdoe, mas eu vou aprender. Deus abençoe. Amo vocês. E eu queria chamar o AP para orar pela vida da nossa pastora. Amém? Quem falou isso aí? Amém. Estende suas mãos aqui para frente. Vamos orar pela vida da nossa pastora. Tudo que o Senhor ministrou hoje foi uma verdade vinda dela, porque a sua graça transbordou a vida dela e todos os dias ela tem sentido o teu favor, Pai. Quantas vezes eu ouvi dela que ela é tão pequena, perto de muitos, mas o Senhor ama ela na limitação que ela tem. O Senhor chamou ela do jeito que ela é. Não queremos que o Senhor, Pai, mude ela. Nós queremos ela do jeito que ela é. E mais um ano de vida, porque o Senhor mostrou a sua graça, a sua misericórdia ainda esse ano, quando ela esteve naquele hospital. Aqui é a prova, Pai, que eu e ela, nós vamos envelhecer juntos. E veremos gerações e gerações, filhos dos filhos, fazendo o que nós estamos fazendo hoje. Uma nação ainda para ganhar. Um bairro, uma rua, uma comunidade. E o Senhor derrame sobre ela essa noite mais saúde plena, porque agora, Pai, não é só a minha oração, é uma igreja inteira. Eu sei que a oração do justo tem muitos seus efeitos, mas a igreja orando, tira até Pedro da prisão. E essa oração de fé, de amor, de gratidão pela tua filha, seja derramado todo o tempo, todos os dias. Quando a mente dela pensar que ela não consegue, ela vai lembrar desta palavra, que ela não é lembrada por qualquer um, ela é lembrada por um rei. Assim como Davi lembrou de Mefibosete, Senhor, com realeza. Ela é realeza na tua presença. Senhor, tem muito gás ainda. E te louvamos pela vida da pastora Ana Paula, pela minha esposa, a mãe dos meus filhos, a minha amiga, a minha companheira. Senhor, continue derramando poder e graça sobre ela e sobre as mulheres desta casa. Em nome de Jesus, uma salva de palmas. Vale a pena a minha renúncia.
na mesa do Pai. Obrigada por existirem na minha vida. E vamos saquear o inferno e povoar os céus. Estão comigo? Amém? Deus é bom? Não sai da igreja sem cumprimentar uma pessoa. Temos um pessoal ali, ó, com um adesivo para orar por você. Mulheres com a irmã Raquel e os homens com o irmão Tiago, que está aqui, tá bom? Então, se você precisar de oração, pode procurar eles. Faça uma fila, não tenha pressa de ir embora, cumprimente pessoas. Lembrando que domingo que vem vai ser ainda às 18h30. Então, agosto, faremos de manhã os cultos. Amém? Aleluia! Amém? Então, mês de agosto já começa os cultos na parte da manhã. E é assim, começa de manhã, daqui a pouco tem que fazer outro culto, aí vai pra noite também. Né? Então tá bom, tá valendo. Né? Amém? 2 cultos. Eita glória. Amém? Então não faltem, chamem pessoas para o próximo culto agora, tá? E que mais? Acho que só, os recados são esses, né? EBF, não esqueça da EBF. Tem poucas crianças inscritas. Papai e mamãe, investe na vida dos seus filhos. O shopping está em todos os dias, EBF uma vez no ano. O parque está lá, não vai mudar, ele vai estar lá sempre. Eu sei que ela está de férias, mas programa com ela na casa do papai. Ela vai se sentir pertencida. Tem criança que está sendo curada com o mover de Deus aqui nesta casa. Amém? Então faça a inscrição, corra lá, faz a inscrição, traz criança. Vamos encher essa igreja de criança, irmão. Vamos encher. Essa geração precisa continuar aquilo que a gente está fazendo. E depende da gente investir nelas. Amém? Glória a Deus. Eu vou orar e a gente vai celebrar o último culto, o último louvor, e vai ser bem. Você que está assistindo na rede social, um abraço gostoso, um beijão para vocês. Que vocês estejam conectados com a gente todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do doce Espírito permaneça com toda a igreja para todos sempre. A igreja diz. A igreja diz. Assim que acabar o louvor, você pode sair. Não tenha pressa, calma. São só meia-noite ainda. Brincadeira. Amém? Estamos em festa. Então vamos celebrar com alegria a festa e a nossa vitória. Estão comigo? Bora!